gente, bem-vindos a mais uma resenha da Fran, meu canal no YouTube. Estou trazendo aqui a obra da vez, Os Dragões. É a obra tão esperada que eu queria resenhar, ao tanto de páginas. Esse livro eu ganhei de presente de uma amiga minha, que eu pedi para ela de presente de aniversário. Porém, já tinha lido esse livro em 2009. 2009? Sim, 2009, não, em 2019. Então, esse livro ele tem bastante tempo que eu já tenho ele, aliás, que eu já li ele, e eu ganhei ele no ano passado. Então, durante muitos anos já tenho conhecimento desse livro, porém, eu fazendo a pesquisa, poucas resenhas existem a respeito dessa obra. E eu resolvi trazer para a resenha literária da Fran esse livro, já explicando que se trata de um livro mediúnico, né? A psicografia é do Vanderlei Oliveira, psicografada pela Maria Modesta Cravo, Espírito. Então, vou falar um pouquinho sobre o médium, um pouquinho sobre a autora espiritual, e vou falar um pouquinho sobre o que trata do livro. Não tem como eu falar tudo, porque o livro ele tem histórias paralelas, e aí eu dividi ele em duas partes. Essa parte eu vou contar aqui no canal, né? E a outra parte eu vou, posteriormente, fazer e montar uma palestra em cima dele, usar ele como subsídio. Então, aqui para a resenha, eu vou trazer para vocês uma história que está contida no livro, mas antes de entrar para a história em si, eu vou contextualizar um pouco sobre essa obra para vocês entenderem. Quem é o médium Vanderlei Soares? Bem, o Vanderlei Soares, ele é natural de BH, de Belo Horizonte, ele é técnico de contabilidade, dentre outras funções, e é terapeuta holístico, médium também, né, de psicografia e espírita, atuante. Ele escreveu essa obra em 2009, porém ele publicou, se não me engano, em 2019, essa obra. Então ela já tem mais de 20 anos por aí. A pessoa que escreveu esse livro, que é o espírito chamado Maria Modesta Cravo, ela nasceu em Uberaba, Minas Gerais. Ela foi órfã muito criança e aos 16 anos ela casou-se com um policial militar, o senhor Ernesto Cravo. Daí o sobrenome dela ser Maria Modesta Cravo. Com 2 anos de casada, depois da primeira filha que nasceu, gente, eu tô lendo aqui porque a biografia é um pouco grande, mas eu tentei resumir. Depois que nasce a primeira filha dela, que completa 1 aninho, ela já começa a sofrer de alguns males que a ciência da época não consegue entender o que está acontecendo com ela. O marido dela levou ela em vários locais, né, vários médicos, inclusive psiquiatras, e ninguém conseguiu resolver o caso dela. Depois de muito buscar ajuda, com resultados que a levaram ao centro espírita, que depois de tratada, ela passou a participar de estudos da doutrina espírita. Depois ela começou a trabalhar para os mais necessitados. Depois, percebendo que havia uma crescente de pessoas com doenças mentais na cidade de Uberaba, ela resolveu fundar o Hospital Psiquiátrico em Uberaba, inaugurado em 31 de dezembro de 1933. Esse hospital ainda hoje ele existe em Uberaba. Quem quiser dar um Google para estudar um pouco mais sobre a história da fundação desse hospital, e entre outras coisas, vocês podem dar um Google aí. O diretor-geral do sanatório na época era o psiquiatra Dr. Inácio Ferreira, que também era espírita, aliás. Bem, a obra em si, ela tem uma história, né, que entrelaça meio que com a história da Dona Maria Modesta Cravo. E ela é narrada entre os anos de 1936 a 1974. Então, essa história que aconteceu nesse livro, Os Dragões, ele aconteceu nesses anos. Eu não vou me adentrar muito nos fatos históricos do contexto da época, que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque demandaria muito tempo, e também depois, quem quiser dar um Google para poder ver como era o contexto dessa época, vocês podem estar vindo pesquisar aí. Eu vou começar também com uma frase do livro que me chamou muita atenção, que diz assim: o diamante no lodo não deixa de ser diamante, sem perder o valor do brilho que lhe é próprio diante da vida. Essa mensagem é de Emmanuel, está no livro Vida e Sexo, no capítulo 19. Bem, como eu disse para vocês, eu vou começar falando um pouquinho da obra, uma história que aconteceu, foi fatos reais, nessa época, né? Nesses anos chamados anos de chumbo. É uma história do ponto de vista da vivência espiritual, né? Então não é uma história do ponto de vista histórico oficial, apenas contextualizando o que aconteceu nessa época. Por que os nomes dos dragões, né? Quando eu vi essa obra, eu fiquei muito curiosa para saber o porquê desse nome dos dragões. Então muita gente, talvez, pelo nome da obra, fica meio assim, sem saber entender do que se trata, e vocês vão entender junto comigo aqui na resenha. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Bem, os dragões, o que é os dragões? A história acontece, como eu falei para vocês, em meados dos anos de 1936 a 1964. O livro foi psicografado, aliás, em 1994 e publicado apenas em 2009. Ou seja, levou 15 anos para ser publicado. Por quê? Porque existiam alguns fatos, algumas questões que ainda a própria doutrina espírita ainda não poderia estar suficientemente
subsídios para poder essa história vir a público, né? Principalmente no meio espírita. E o Espírito Maria Modesto Cravo, ela levou 30 anos para publicar essa obra. Então, quem foi Maria Modesto Cravo, eu já falei para vocês no início da resenha, e a história dela se entrelaça um pouco com essa obra. Os dragões, quem são os dragões? Eu vou explicando primeiro quem são os dragões, para depois a gente adentrar na história do livro. Os dragões são seres humanos que integram a nossa raça. Foram transmigrados de vários planetas em levas de bilhões de criaturas rebeldes aos sublimes estatutos de Deus, para recomeçarem a caminhada evolutiva no reerguimento de si próprios, perante a consciência. Chegados à Terra, em degredo, formaram castas de rebelião, de inconformação com o exílio. Então, aí a gente vai perceber um pouco daquele mito de Adão e Eva, simbolizada na pessoa de Adão, que nada mais é do que eram esses seres transmigrados de outros orbes para o planeta Terra, que é o mito da expulsão do paraíso. Quem lê o livro Exilado de Capela, A Caminho da Luz, vai entender um pouquinho do contexto dessa história. Só que nesse livro, ele traz mais detalhes de como foi esse exílio. E explica um porquê de alguns comportamentos na humanidade, né? Principalmente nos termos de coletividade, político, social, psicológico, enfim, tecnológicos também. Então, quando eles chegaram à Terra, eles ficaram meio que inconformados com essa expulsão. Vieram em naves cuja tecnologia mais avançada da ciência supersônica nem sequer alcança os níveis de engenharia aeroespacial dominada naquele tempo. Então, a gente já vê aí que entra com um dos basilares da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados, né? A gente sabe que no nosso universo existe vários planetas, existe várias moradas, vamos dizer assim. Não é possível que Deus, sendo arquiteto do universo, construa um edifício e que somente um apartamento seja habitado. Então, esses seres vieram de outros planetas de forma espiritual. E aí, essa organização quem fez foi os tutores interplanetários, que eles fizeram o transporte galáctico. Gente, essa parte, assim, se ganhasse um filme, Senhor dos Anéis ia perder, porque é muito top. Eu amo obras assim. Então, foi um trabalho de minúcias, de planejamento e milênios de execução. Então, assim, do ponto de vista do tempo, espaço, a gente não tem ideia de mensurar quantos bilhões e bilhões de anos levou, né, para essa galera, vamos dizer assim, vir para esse planeta. Que à época, ao tempo, ainda estava nos primeiros primórdios, né, da sua humanidade nativa, né? A gente pode até lembrar aí dos Australopithecus, vamos dizer assim, do Homo sapiens. Então, esses espíritos, quando vieram para cá, expulsos desses outros planetas, que estavam mais evoluídos, eles chegaram aqui com um nível de intelectualidade muito grande. Então, desceu o planeta Terra 4 troncos para a construção da história na Terra, que é a história oficial que nós conhecemos nesses 15 mil anos que levamos, né, das civilizações, das construções tecnológicas, psicológicas, sociais, de justiça, de arte, enfim, todos os conhecimentos humanos que a gente vê que teve uma melhora e um progresso de 15 mil anos para cá, foi graças a essa leva de bilhões de espíritos que vieram para cá e foram reencarnando paulatinamente durante esses milhares de anos. Então, muitos deles renasceram na Suméria, na antiga Mesopotâmia, na Caldeia, na família indo-europeia, no Egito, na China, na Índia e na civilização greco-romana. Então, 4 troncos. 2 deles são o povo ariano, que pertence à casa de Israel, ou o tronco judaico-cristão. Os mais conhecidos episódios da história da humanidade são os egípcios, são os povos, né? Egípcios, hebreus, romanos, palestinos, nazistas, que agora estão na pessoa dos Estados Unidos, e Israel, os judeus e os palestinos. Então, esse grupo aí, eles são os que mais se evidenciam na história da humanidade. Tais espíritos, eles se revezam em uma das mais sangrentas e antigas disputas a esta casa planetária, porque eles pensam que o planeta lhes pertence. Então, existem 2 grupos, que são os arianos, que eles têm um sentimento nacionalista, são cultores da raça pura, do progresso pelo domínio e amantes do poder das castas. Vieram representados pelos romanos, pelos indianos, pelos alemães, Israel e agora os Estados Unidos. E no questionador do amor pela religião, veio os judeus cristãos, que acreditam em Deus único, que são os hebreus, os judeus. E eles se acham os proprietários da verdade. Quando a gente fala de povos, estamos falando de mentalidades e de uma boa parte que se acham a classe privilegiada e com direitos de fazer o que bem entender. Não são todos, né? Só fazendo essa ressalva. Então, eles se degladiam por uma velha disputa, né? Armadilha chamada o poder. Então, ambos adoecidos pelas vaidades, os arianos porque acreditam na força bélica, e os judeus cristãos acreditam na força divina. Então, juntando religião mais armas, são 2 extremidades
de um processo antropológico milenar deste planeta. Então, toda a causa que a gente conhece de dissensões, de situações de guerra, de conflitos, de tudo que a gente possa imaginar de que tem de ruim, vem já antigo desse tempo aí. Então, ódio, amor, poder e fé, velhos arquétipos dominantes nas mentes desses exilados. Eu vou ler para vocês bem aqui na página 15, do primeiro parágrafo. Esse livro ele merece ser explanado um pouco mais demoradamente, porque é uma obra que ela requer, né, essas reflexões e trazer a público, né, o que se trata. E depois eu vou vir para a história central da obra. Na página 115, no primeiro parágrafo, diz assim: por sua vez, a família indo-europeia era um grupo dos capelinos mais revoltados com o exílio, odeiam a figura de Jesus e acusam o mestre de não lhes cumprir a promessa de amparo em um local de recomeço, onde pudessem reinar com seu conhecimento. É a classe que mais domínio mental possui dentre os exilados. Por essa razão, recobram com mais rapidez e fidelidade os detalhes da migração e como ela aconteceu, foi desse ramo que surgiram os dragões. Então, uma das mais propostas antigas dos dragões são egressos principalmente do tronco indo-europeu. Exatamente a escravidão das almas mais crentes em Jesus, isto é, do tronco judaico-cristão ou a Carta de Israel. Em conluio com o espírito do tronco egípcio-indiano, dos capelinos, patrocinaram desatinos contra os amantes do Cristo. Então, assim, eles revoltados com esse exílio, resolveram fazer aqui na Terra toda uma política de extermínio contra aqueles que são amantes do Cristo. Amantes e praticantes das verdadeiros ensinamentos de Jesus, não aqueles que se dizem cristãos e fazem atitudes contrárias à verdadeira proposta do Cristo. Olha só a estratégia deles. Se você não pode com inimigos, não sei, então eles utilizam-se da religião para um domínio de massas, né? Vamos fazer essa ressalva. Aí onde está a estratégia deles? Dando continuidade, para poder esses espíritos se organizarem, levaram 10 mil anos. A primeira força militar da maldade na Terra, eles se denominaram os dragões, que é a mais antiga caixa de poder formalizada no antro inferior do nosso orbe, eles se localizam no antro inferior do nosso orbe. Inclusive, Dante Alighieri, ele fez um mapeamento, né, até dessas regiões infernais, vamos dizer assim. São verdadeiros fascínoros da hipnose coletiva, estrincheiram-se na revolta e no ódio milenar. São povos estrangeiros, diferentes dos aborígenes que aqui se encontravam, que é povos originários da Terra. E aí vem a questão do Vitor de Eva, como eu falei para vocês. Então, foi uma coletividade de espíritos exilados de outros povos expulsos, convidados e intimados coercitivamente a se retirarem de mundos onde se tornaram felizes, onde a maldade não existe mais e onde foram expulsos. Então, para o planeta Terra, para eles, significa verdadeira penitenciária, escola, né, ou hospital. A insurreição deles também se deve a estratégicos renascimentos corporais, ou seja, eles têm conhecimento da reencarnação. Então, quando eles resolvem reencarnar aqui na Terra, mandar essas pessoas que a gente conhece como alguns líderes que promovem guerras, desmandos, desatinos, eles dizem que o objetivo seria destruir a humanidade, incendiando a cultura, a política e a economia mundial. Então, reencarnam um desses sectos aqui na Terra para poder fazer esses desmandos. O noticiário da TV, tem outra mensagem aqui interessante, deixa eu ver aqui na página 13. Ele diz assim, ele faz um alerta a todos nós, né? Quando vemos algum noticiário, inclusive a mídia, que nem tem noção do que é tramado, né? Através dessas pessoas. O noticiário comum não pode afirmar, mas inúmeros líderes políticos de facções fundamentalistas desenvolveram uma indústria bélica socialmente invisível, com aval de países ricos que não tinham noção dos perigos aos quais expunham o planeta. As forças sombrias continuam acirradamente o feroz ataque ao bem. Então, esse livro foi escrito em 1994 e depois de mais de 20 anos, a gente vê que hoje o que está acontecendo. Então, por isso que eu resolvi trazer esse livro à lume, porque na época que eu li ele, há uns mais de 10 anos atrás, eu não acreditava em tudo que eu estava lendo, porque eu achava muito absurdo. Hoje, passada a pandemia, passado alguns acontecimentos que estão acontecendo hoje, por exemplo, inclusive na Palestina, em Israel e Rússia e Ucrânia, entre outros movimentos que tem em outros países, gente, esse livro, ele já falava disso já há uns anos atrás, e é muito interessante. Então, o objetivo dos dragões, eles querem, né, com esse objetivo, a volta de seus prisioneiros. É um caso complexo de obsessão coletiva. Então, eles planejam mandar nas próximas décadas legiões serviçais para o corpo físico, através da reencarnação, e incendiar o mundo com violência e maldade. Vou ler para vocês aqui de novo a página 120 do que faz parte desses objetivos, que eu acho que lendo a obra
ela fica melhor para vocês terem uma melhor clareza de como é que funciona a estratégia deles. Eles dizem que renascem missionários do progresso em todas as instâncias no intuito de conduzir as aspirações humanas em direção ao ideal de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Que é a parte da parcela do bem. Porém, o mesmo grupo, portanto, que desde a Palestina aguardava o Messias em carruagem de fogo, regressa agora mais intensamente comprometido espiritualmente nos ambientes, né, religiosos. Então, os dragões querem de volta seus prisioneiros. E aí eles tentam dizer que com isso é como se fosse um ato heróico, né, quando eles resolvem reencarnar. Então, eles querem repetir a velha tática aplicada ao evangelho dos tempos do Cristo, ou seja, aprisionar as ideias, né, com o cadeado do dogmatismo da institucionalização e a criação de um elitismo cultural administrativo. Mas nos dias de hoje, a mesma tática será usada, que é proteção aos princípios dessas verdades, né? E aí também outra coisa que ele coloca aqui, na página 98, eu vou ler aqui rapidinho também para vocês, que, embora a maldade já existisse nas almas transmigradas para o planeta de tempos imemoriais, vamos detectar a presença do mal na Terra a partir de 10 mil anos atrás para cá. Então, ele tomou como bandeira a prepotência de empunhar armas contra o condutor da terra, que seria Jesus, a fim de disputar, em sua arrogância sem limites, por quem ela seria dominada e controlada. Então, ele virou tipo uma revolta. Ah, certo, vocês nos expulsaram de outros planetas? Pois então, já que eu estou aqui na Terra, a Terra também. Então, a Terra é minha, ela é posse minha. E todos aqueles que estão aqui reencarnados, eles se acham proprietários e donos e acham que somos os seus escravos, né? Infelizmente, de alguma forma, nós somos. E aí ele diz aqui, por isso que o motivo de uma história política, moral e espiritual que se arrasta há milênios. Então, a estratégia para manter a insanidade é manter a humanidade na ignorância espiritual. O fundamento basilar desse plano consiste em colocar o instinto como núcleo estratégico de atraso, né? Então, por isso que muitas coisas que a gente se pergunta, por que as coisas não melhoram? Por que as coisas não progridem? Porque nós também, de alguma forma, a gente se afiniza com esses interesses. Enquanto tiver interesse pessoal, o instinto, né, o egoísmo, a posse, a gente não vai avançar. Porque é justamente onde eles querem que a gente esteja, né? No ponto de partida, do que num momento melhor para todos nós. Então, dando continuidade aqui no livro, esse objetivo dos dragões estarem aqui nesse planeta. Bem, e aí vamos entrar agora a história, que representa um dragão, né, que é onde entra a parte do romance, que ele se chama Médium Demétrio. Em outras vidas, ele foi Matias, então ele levou 500 anos para reencarnar. Antes dele se tornar Matias, essa personalidade, ele era o rei Carlos da França, da família dos Valois na França. Quem puder dar um Google aí sobre a Noite de São Bartolomeu, vocês vão ver que isso foi uma das maiores tragédias, né, da humanidade. E adivinha qual era a disputa? Poder e fé. Quem puder dar um Google aí, vai entender do que eu estou falando. E aí é onde entra a Maria Modéstia Cravo, que ela teria sido em vidas passadas uma rainha chamada Catarina de Médici, né, que onde ela manipulou seu filho Carlos a fazer com que essa guerra entre protestantes e cristãos acontecesse. Então foi uma guerra muito sangrenta, né, que teve consequências, né, muito tristes. E a gente vê que essa guerra ainda hoje se repete em outras regiões, como veio na época do nazismo, hoje agora com os palestinos. A gente vê que eles vão mudando apenas de estratégia, vão mudando apenas de raça, de lugar. Mas os dragões, essa pleiade de espíritos, são os mesmos que ainda continuam tentando colocar na Terra todas essas tragédias, né, que a gente está aí vendo, inclusive na grande mídia e também até nas redes sociais. Então, ficou conhecida como a Noite do São Bartolomeu. No planeta Terra, tem uma região chamada, que eles criaram, chamada Vale do Poder. O que seria esse Vale do Poder? É uma região, vou ler bem aqui um pouquinho da página, nas páginas 101, é uma região que ela fica no submundo astral, né, onde eles ficam, comandando de lá. E aí eles conseguiram fazer um tipo de casta entre eles, né? Aí tem os dragões justiceiros, que é essa cidade do poder, uma das primeiras cidades da maldade da psicosfera da Terra, né? Ela está localizada e situada no psiquismo do Velho Mundo, nas portas da psicosfera da Palestina, que é a antessala do Oriente Médio. É por isso que tem muita confusão por lá. O lugar mais conhecido onde se pratica os mais infelizes formas de maldade chama-se Vale do Poder. É um cinturão psíquico que circula sob o corte da Terra, onde vegeta uma semi-civilização que onera a economia vibratória do planeta. Para maiores minúcias sobre esse tema, aí ela conta aqui, né, passei a palavra para o Cornélio.
E esse Cornélio foi um antigo dragão que sai dessas órbitas da maldade, né? Que se arrepende e procura, né, contribuir com o seu relato, né? O que é os dragões, o que eles pensam, suas estratégias, né? Relacionadas à Terra, né? Então, eles aprisionam, inclusive, essas facções que se arrependem e que desistem, né? Dessa maldade. E aí, quando eles falham como dragão, eles passam a aprisionar e perseguir aqueles que não mais querem fazer parte dessa maldade. Então, a Cidade do Poder vai desde o solo sangrento da Palestina até o mais recôndito dos sombrios vales da África, né? Do ponto de vista espiritual. Então, o mar Mediterrâneo é um endereço de inúmeras bases dessa arquitetura engenhosa e bem planejada. Calcula-se atualmente, na Cidade do Poder, a população de 45 a 50 milhões de habitantes, ou seja, de almas desencarnadas nesses ambientes. E aí existem várias hierarquias, né, de dragões, como os legionários, os justiceiros, os conselheiros. E aí existe uma escala, né, de poder de maldade. Então, os dragões legionários são generais, alguns deles não reencarnam pelo menos há 5 mil anos. Tem os outros que são aspirantes, né, que são justiceiros ou os ministros, e tem os dragões aspirantes, que são os conselheiros. Então, cada ministro chefia 1.000 conselheiros ou dragões aspirantes, e assim eles vão se graduando. Resumindo, são 1 milhão de dragões legionários governantes da Cidade do Poder. Nessa cidade é como se fosse uma penitenciária, lagos de enxofre, lagos gelados. E aí o que eles tentam fazer? Eles tentam estimular em nós o que Gandhi fala, Dante Alighieri, perdão, falou dos 7 pecados capitais, que é o poder, núcleo do apego e a arrogância, o prazer, envolvendo as ilusões da fisiologia carnal, a vaidade, explorando o individualismo, a violência, voltada para vampirizar pela agressividade, pelo ódio, a mentira, insuflando a hipocrisia das intenções, a descrença, fragilizando a fé nos corações e criando a sensação de abandono, impotência, e a doença, incendiando o corpo de dor. Então, juntos, tudo isso faz com que realmente a gente quase, né, fique ali refém deles. Quase. E aí, nessa história que ela conta desse médium Demétrios, é a história que ele nasce, né, com problema na deficiência mental, e aí ele começa a ter um fascínio pela Maria Modesta Cravo, e ela acha meio estranha essa atitude dele, né, esse fascínio que ele tem por ela. Depois ela descobre que ela tinha sido mãe dele em vidas passadas, como a rainha de França, né? Ele vem a desencarnar, e aí ele volta como um dragão, né, no mundo espiritual, e passa a fazer ataques sistemáticos ao Hospital Psiquiátrico de Uberaba, atrapalhando a condução médico, né, direcional desse hospital. Inclusive, induzindo mentalmente um dos internados lá, que está em camisa de forças e que quer incendiar, né? Então, tudo isso causado por ele, com sugestões mentais ali, né, de uma obsessão. Até que esse dragão ele consegue ser resgatado pela equipe espiritual de Bezerra de Menezes, na equipe técnica, né? Consegue fazer algumas cirurgias para conseguir retirar aquela roupagem de dragão que ele tem, que parece uma serpente, com escamas e tudo mais. E aí ela consegue, né, através dos desdobramentos espirituais, durante a noite, fazer vários trabalhos no benefício do Matias. E aí depois, com o tempo, vai contando essa história dele. Depois ele passa a integrar as equipes de ajuda e socorro aos Vales das Sombras, que fica no Umbral. Inclusive, eles conseguem resgatar um cangaceiro muito famoso aqui no Brasil, que foi um fascínio, que é o Lampião. Lampião, ele estava numa condição tão assim, triste, pelo sentimento de culpa, né, das coisas que ele fez, que mesmo assim tive a misericórdia de Deus, né? E é por isso que no início da mensagem que eu li para vocês, tem esse trecho, né? Que o diamante não deixa de ser diamante, mesmo no lodo. Então, com a permissão de Jesus, foi permitido que essas equipes resgatassem, né, esse espírito para que ele pudesse fazer integração à equipe de Jesus, no sentido de resgatar outras pessoas, né? Outras pessoas que falharam, que se equivocaram, que viram que esses planos da maldade não levam a lugar nenhum e que tudo tem um limite. O livre-arbítrio, ele tem um limite. Então, assim, é só por meio dessas pessoas que já participaram dessas facções é que é possível fazer uma investigação mais minuciosa acerca de como funciona essa sistemática, como funciona as engrenagens desse poder, que começa lá nessas bases espirituais do planeta Terra. E quando chegam à superfície, elas eclodem como doenças, vírus, né, que a gente não conhece, como guerras, né, e como tantos escândalos que a gente vê hoje em dia, né, tantas situações que a gente vê de maldade, né, então são só apenas como se fossem pinceladas do que acontece nas raízes, cuja base está nessa humanidade desencarnada. Então, nós que estamos aqui na parte encarnada, temos também uma afinidade com eles, porque todas as vezes que a gente abriga dentro de nós impaciência, intolerância, preconceito, raiva, ódio e tantos N vícios que nós carregamos, a gente alimenta essa cidade, de alguma forma. Porque é com base na nossa energia vital que a gente sustenta essas cidades. Então, quando esse conhecimento vem a público para o terror deles,
eles perdem a presa deles, porque a partir do momento que você tem conhecimento, tem consciência, você já passa a querer se melhorar como pessoa, ser melhor para o próximo, então você já começa a afrouxar esses laços de hipnose com esses grupos, né? E a gente começa a enfraquecer esses grupos e passamos a ser agentes transformadores de uma sociedade que a gente quer para o futuro, de uma sociedade melhor, né, em todos os sentidos. Então, não é de interesse deles que as pessoas saibam dessas informações, porque quanto mais as pessoas ficam alienadas, mais fácil para eles. Então, vamos sair dessa condição de vítimas, dessa condição de que não podemos mudar nossa realidade. Claro que existem algumas situações e circunstâncias que não dá, porém que possamos trabalhar dentro de nós todas essas questões, né, que a gente não possa tentar se entregar sem lutar, né. Gente, e para finalizar em relação à história do médium Demétrio, tem muitos detalhes nessa obra. Essa obra merece ser lida. Inclusive, ela merece ser estudada nos núcleos, não importa em que núcleo seja, mas principalmente espíritas, de Umbanda também, enfim, nos centros religiosos, nos centros de discussões, né, culturais. Seria muito interessante. Esse livro ele traz uma abordagem muito boa, embora ele tenha um contexto espírita, né, devido à história trazida pela própria médium, ex-médium, né, Maria Modéstia Cravo. Ela desencarnou aos 52 anos, né? Ela fez um trabalho muito grande enquanto aqui estava na Terra, não só como médium, mas também como uma pessoa que ajudava as pessoas de todas as classes sociais, crianças, idosos, mães solteiras. Ela fundou ajudava nos orfanatos, ajudava nas creches. Inclusive, ela ajudou a fazer o Natal dos Pobres, né? Ela era muito empenhada e muito ativa em relação à assistência a essas pessoas. Deu assistência a cegos, presidiários, visitava leprosários. Então, o trabalho dela foi incansável no bem, né? Então, a gente vê que ela foi, em uma vida anterior, a Catarina de Messi, que provocou ali o terror daquelas pessoas, né? Uma tragédia coletiva, mas numa outra existência veio fazer essa reparação coletiva também. Não só fundando o hospital psiquiátrico e ajudando inclusive as pessoas, né, que daquela época cometeram esses crimes com distúrbios mentais, né, muito graves da época, em que a ciência psiquiátrica e psíquica ainda não estava tão avançada como hoje em dia. Então, foi uma terapêutica que foi necessária naquele momento, né, do passe, da água frutificada, do evangelioterapia, das obsessões, das curas espirituais, além do tratamento psíquico medicamentoso através do psiquiatra doutor Inácio Ferreira. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, quem foi Maria Modéstia Cravo, quem é quem é Vanderlei S. Soares, né? Ele também tem trabalhos muito importantes acerca da parte não só social, mas também da parte energético-espiritual. Então, esse livro ele nos ajuda a pensar com mais autonomia, né? A sair um pouco dos paradigmas, né? Do certo e errado, do que pode e do que não pode. Então, assim, quanto mais a gente avança nessa ciência espiritual, como ela diz aqui, né? Que a doutrina espírita, sem nenhuma pretensão, ela não é a religião do futuro, até porque ela não é uma religião, mas ela é o futuro das religiões, ou seja, de posse desse conhecimento, dessas informações, que a gente possa ser um cidadão universal, um cidadão do bem, em que a gente possa ver o outro como um ser milenar, um ser histórico, com muitas histórias, com muitas experiências, enfim. E para finalizar, esse médium, depois ele reencarna na Terra, aliás, esse dragão ele reencarna na Terra como um médium que tem bastantes habilidades na área da psicografia, da incorporação, ele psicografou 30 livros, né? E foi necessário para ele fazer esse resgate dessas vidas passadas. Ele consegue fazer isso e, porém, mostra também o lado de sacrifício, né? Da mediunidade, de qualquer trabalho que você assuma em torno do bem coletivo. Então, não é privilégio de ninguém servir a Cristo, a gente pode servir aonde e quando formos chamados e com prazer, porque tudo que fizermos em relação ao bem coletivo, às vezes, nada mais é do que uma reparação de uma vida anterior. E mostra que Deus nos perdoou, nos perdoa e nos perdoará sempre. Porque nessa longa caminhada, a gente ainda vai aprender muito a esse retorno do filho pródigo, a caminhada do bem. Então, assim, esse livro também nos faz entender que essas pessoas que no momento estão plantando tanta dor, né, tanta destruição, elas vão colher no tempo delas, vão colher sim, isso através de inúmeras reencarnações. E é por isso que essa doutrina é tão consoladora e tão interessante para mim, e que explica muitas coisas. Aqui está a foto da Maria Modéstia Cravo, né, enquanto encarnada. E eu vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar e se inscrever. Beijos e até a próxima!